E agora nós vamos fazer uma reflexão sobre Elias, para que você tenha então um entendimento completo sobre Mateus 17, versos de 1 a 8. Eu convido você agora a abrir a Bíblia comigo, a Bíblia Sagrada comigo, em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versos 20 e 21, e talvez a gente possa ler o 22 também. Então vamos ler o verso 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se levantou, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Agora, eu quero ler com você um outro verso que está nesse mesmo capítulo. 1 Reis, capítulo 18, versículos, vamos pegar aqui a partir do versículo 14. 18, 14 até o 18. 14, 15, 16, 17, 18. E agora tu dizes: vai, dizes a teu senhor, eis aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Agora o verso 17. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Bom, é uma leitura que talvez não seja tão conhecida da maioria, mas os cristãos em geral conhecem bem essa história. Mas eu fiz questão de ler esses dois textos para te dar a base, para você entender um pouco sobre Elias. Elias é um dos personagens da Bíblia que eu mais admiro. Moisés, Elias, João Batista, Paulo, são pessoas da Bíblia que eu admiro de maneira particular. Elias é um deles. Porque Elias era um profeta que não tinha medo. Elias, apesar de ter suas lutas e ter cometido seus pecados, Elias era um profeta que realmente confiava no Senhor. Deus chamou Elias justamente porque sabia que Elias era uma pessoa fiel e também tinha uma personalidade bem clara e forte. Você percebe claramente que Elias é chamado pelo rei Acabe de perturbador de Israel. Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, odiava Elias, queria matá-lo. E Elias é chamado aqui de perturbador de Israel. Veja, vendo-o diz: és tu perturbador de Israel? E respondeu Elias: eu não sou perturbador de Israel. Claro, eu não sou perturbador de Israel, eu sou um mensageiro do Senhor. Deixou claro Elias. Veja o verso, 1 Reis 18, verso 18. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, veja o que ele fala, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Você viu como era Elias? O camarada falou: você é perturbador? Ele falou: perturbador é você, rapaz, você e tua casa, tua família, que fica adorando ídolos aí. Então esse Elias me encanta porque o camarada era firme, não dava moleza não. Vocês transgridem os mandamentos de Deus, vocês pisam na lei de Deus, vocês adoram imagens e estão dizendo que eu sou perturbador de Israel. Esse era o Elias, entendeu? Aí na sequência da leitura, você percebe que Elias, ele agora faz um desafio para saber qual é o Deus verdadeiro, se era o Deus de Israel ou se era o Deus Baal, o Deus dos pagãos. E você lembra da história? Eles vão até o Monte Carmelo e 1 Reis 18 narra essa história. É uma história, uma leitura longa, não tenho como ler aqui agora, mas você pode ler depois 1 Reis 18, inteirinho. E você vai ver que Elias sobe ao monte, juntamente com os profetas de Baal, os 450, e
eles constroem um altar, e Elias fala assim, primeiro vocês, invoquem o Deus de vocês. Se o Deus de vocês for verdadeiro, ele vai responder com fogo. Mas se não, se o meu for verdadeiro, ele vai responder com fogo. Então, construíram o altar, e Elias falou assim, agora podem orar ao Deus de vocês, clamem ao Deus de vocês. E os profetas de Baal começaram a clamar. Veja só, 1 Reis 18, versículo, vamos pegar aqui a partir do versículo 23. Diz assim, deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Deus de vocês, do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor meu Deus. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Então Elias propôs exatamente esse desafio. E os profetas de Baal começaram a fazer as orações deles. E eles gritavam, e batiam no peito, e se autoflagelavam, e caíam no chão, e rolavam no chão, e sapateavam, e faziam ruídos, e tal, ó Baal, ó Baal, ó Baal. E o Baal nada de responder, e ninguém respondia nada, e o povo gritando, e pulando, e se autoflagelando, e nada do Baal responder. Finalmente, Elias falou assim, ei, grita mais alto, acho que o seu Deus está dormindo. Fala mais forte, acho que ele foi passear, foi fazer alguma coisa. Elias zombou mesmo dos profetas de Baal e do Baal. Porque quem é Baal? Quem é Baal? Entendeu? Não existe negócio de Baal. Quem é Baal? E Elias falou assim, cadê o Deus de vocês? E nada. Elias falou assim, ok, agora saiam daí que eu vou fazer uma oração. Então ele botou lá o altar, botou o novilho lá, mandou fazer um rego, um espaço aberto em volta do altar, mandou botar água, jogou água na lenha, tudo para dificultar o fogo, para dificultar pegar fogo. Elias jogou água, fez tudo o que tinha que fazer e falou assim, agora presta atenção no Deus verdadeiro. Elias fez uma oração e Deus se manifestou com fogo, queimou a lenha, enxugou a água, Deus manifestou ali atuando poderosamente e ficou então muito claro para todos qual era o Deus verdadeiro. Veja o que diz aqui 1 Reis 18, verso 38 e verso 39. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então, para você ter uma ideia do profeta Elias. Elias também teve seus momentos de fraqueza, assim como Moisés. Elias fugiu de Jezabel, Elias passou por um momento de depressão. Quando você lê, por exemplo, 1 Reis 19, você vê exatamente Elias no Monte Horebe, fugindo, meio depressivo, com medo. Elias teve seus momentos altos e baixos, mas foi um profeta que permaneceu fiel aos princípios de Deus. E finalmente, Deus o levou para si. Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo, num carro de fogo. E quando Elias estava para subir, para ser arrebatado, Eliseu, que estava bem próximo dele, que seria o seu sucessor, que estava sendo preparado por Elias para ser o seu sucessor, Elias é levado ao céu, Elias é arrebatado ao céu. E Eliseu então fica com a sua capa, e depois da sequência, a obra do Senhor aqui na terra. Mas Elias foi arrebatado vivo, levado para o céu vivo. Elias é um personagem tão significativo na Bíblia, é um profeta tão significativo na história da Bíblia, que a Bíblia chega a dizer o seguinte, que antes que Jesus volte, viria o Elias. A palavra, o nome Elias, passou a ser um adjetivo do povo de Deus, passou a ser
uma palavra que representa o povo de Deus, um nome que representa o povo de Deus nos últimos dias. Assim, Elias foi arrebatado para os céus. E Elias, quando apareceu no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus, Elias estava representando aqueles que, apesar de ter tantas lutas na vida cristã, vão permanecer fiéis até o fim e estarão vivos na volta do Senhor Jesus. Não é maravilhoso isso?